Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Este é o nosso devocional. Este é o nosso momento de comunhão com Deus, com a sua palavra e com você que nos acompanha através das redes sociais. Vamos iniciar a nossa comunhão orando ao Senhor. Querido Pai Celestial, te damos graça por mais um dia, te damos graça pela bênção que temos a comunhão com o Senhor e a comunhão com os nossos irmãos. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, a fim de podermos compreender mais da Sua palavra. Venha, através da Sua palavra, falar aos nossos corações. Tu sabes e conheces o que precisamos. Ser misericordioso conosco, Senhor, e ajuda-nos. É a nossa oração e a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. E hoje vamos falar sobre relacionamento com Deus. Muitas pessoas entendem que o que Deus veio estabelecer é uma religião. Então se sentem na obrigação de terem uma religião, de frequentarem uma igreja ou simplesmente de terem a fé em alguma coisa. Mas na realidade nós temos que entender que o grande propósito de Deus é restabelecer relacionamento. Havia uma comunhão perfeita de Deus com o homem no momento da criação. Lá no Jardim do Éden, Adão tinha um bom relacionamento com Eva, Adão e Eva tinham um bom relacionamento com Deus. Também tinham um bom relacionamento com a criação. Mas eis que aconteceu o pecado. E isso fez com que o relacionamento fosse comprometido. Aquela comunhão perfeita não mais existia. Agora tudo estava comprometido. Deus amava esse relacionamento. Deus desejava esse relacionamento. O homem precisava desse relacionamento. Por isso Deus, então, promoveu o plano para resgate do homem, para a salvação do homem. Porque quando o homem pecou, qual foi a consequência que ele sofreu? A morte. E morte não significa túmulo, fim, significa separação. Então Deus veio quebrar a barreira da separação. E isso ele fez através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o grande propósito de Deus é, sim, restabelecer relacionamento com o homem. É quando acontece, e como acontece conosco, quando temos um relacionamento com uma pessoa, e aquela pessoa falha, erra, o que acontece? Esse relacionamento fica comprometido. Às vezes não falamos com ela, às vezes nos afastamos dela por causa do erro, do mal. Mas para que esse relacionamento seja restabelecido, há necessidade do perdão, da confissão da culpa, do arrependimento. E deve existir por parte do ofendido disposição em perdoar. Mas nunca nos esquecemos que o perdão, quando nós perdoamos, nós assumimos o ônus do perdão, o prejuízo. Foi isso que fez Deus. Ele se disponibilizou, ele se dispôs a perdoar, aceitando o ônus do perdão. E ele oferta então ao homem esta oportunidade. E o homem, mediante confissão do seu pecado, arrependimento, retorna
então, a comunhão com Deus. Qual é o grande desejo de Deus? João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta comunhão restaurada é um testemunho diante do mundo do grande poder que Cristo tem, do grande poder da salvação. Então Deus não veio simplesmente estabelecer regras, igrejas, religiosidade, certamente que não. Muitos têm mal entendido a religião, limitam a religião ou a religiosidade à oportunidade para conquistar coisas, para resolver problemas, se livrar do inferno. Certamente estamos nos afastando do propósito indicado por Deus. Deus veio restaurar, restabelecer relacionamento. E quando Deus veio restabelecer o relacionamento, o que nós precisamos entender? Que o grande problema que afasta o homem de Deus e que compromete esse relacionamento se chama pecado. Por isso, Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, nos falam claramente sobre esse problema. E o texto diz que o nosso pecado nos separa de Deus e nos afasta da bênção do relacionamento com este Deus. Lembre-se que Adão e Eva gozavam de uma vida plena, uma vida consequência do relacionamento com Deus. Deus os provia de tudo o que necessitavam e em abundância. Quando eles comprometeram este relacionamento, eles perderam estas bênçãos. E o que é a graça de Cristo, o que é a cruz de Cristo? Um meio para restaurarmos este relacionamento. Logo, então, nós vamos perceber que bênçãos são consequência do relacionamento e não objetivo para o relacionamento. Às vezes nós vemos Deus como muitos vê no casamento os seus cônjuges. Casam-se para se beneficiar de bens, de conforto. Casam-se interessado em carro, casa, dinheiro. Nós bem sabemos que relacionamentos que têm estas coisas por propósito são relacionamentos deturpados. O casamento nasce da necessidade de companheirismo, de termos uma pessoa ao nosso lado. E a consequência desse companheirismo, desse relacionamento, é usufruir dos dons, dos talentos, mesmo dos bens que cada participante do relacionamento tem. Então, quando nós pensamos em relacionamento com Deus, nós temos que entender o que Deus quer. Unidade, comunhão, que nós estejamos juntinhos. E o que Deus não quer e o que atrapalha esse relacionamento? Pecado. Por isso o sacrifício de Cristo, ele veio para resolver o problema do relacionamento que se chama pecado. Ele veio ofertar perdão para as atitudes erradas que temos e que comprometem esse relacionamento. Então, quando pensamos de forma correta no que Deus quer realizar através de Jesus Cristo, que é nos aproximarmos novamente dele, então nós vamos entender que para termos esse relacionamento, precisamos então nos relacionar com a sua palavra. Se nós entendemos
que o prazer para a vida vem do nosso relacionamento com Deus, se entendemos que Adão e Eva perderam, sim, a qualidade de vida, a vida, quando escolheram pecar, então nós temos que entender a importância do relacionamento com a palavra. Por quê? Porque é através do relacionamento com a palavra que nós restauramos o nosso relacionamento com Deus. Por isso, o Salmo de número 1, versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E esse salmo fala do homem bem-aventurado, feliz. O homem bem-aventurado e feliz é um homem que tem relacionamento com Deus. E esse homem que quer ter relacionamento com Deus precisa se relacionar com a sua palavra, porque é através da sua palavra que ele entende aquilo que afeta, compromete, impede o relacionamento. Por isso, quando nós vamos restaurar o relacionamento com uma pessoa, precisamos conversar sobre os problemas que têm afetado esse relacionamento. E tomarmos a decisão de nos afastarmos desses problemas, para que os relacionamentos possam ser vividos de uma forma agradável e plena. Através da palavra de Deus, então, vamos novamente nos relacionar com Deus. Precisamos também estar nos relacionando com Deus através da oração. Certamente Paulo, quando diz em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar, ele estava dizendo, para ter um bom relacionamento precisa haver comunicação. Todo relacionamento será fadado ao fracasso se ele se privar de comunicação. Precisamos nos relacionar com Deus. E a oração é uma destas formas. Precisamos nos comunicar com Deus. Deus quer falar conosco. E nós precisamos, e por isso queremos falar com Deus. Precisamos da bênção da comunhão com Ele, da alegria que vem desta comunhão, da paz, do consolo. Precisamos sim. Então, quando nós entendemos o verdadeiro sentido da cruz, que é nos restaurar o nosso relacionamento com Deus, então temos que reconhecer a importância da palavra. Porque através da palavra sabemos o que afeta esse relacionamento e através da palavra também conhecemos o que nos restaura para esta comunhão. Através da oração, Deus então ministra aos nossos corações essa sua boa, agradável e perfeita vontade. E por último, nós precisamos nos relacionar com a igreja, com o corpo de Cristo. A ordem dada por Deus à igreja, essa instituição, é levar as boas novas do Evangelho, mostrar ao homem o caminho da restauração do relacionamento com Deus, ou o caminho para a restauração do relacionamento com Deus, que é Jesus Cristo, que é o perdão que Ele concede através da cruz. Mas Deus também deu a missão à igreja de ensinar-nos a guardar todas as coisas que Ele tem mandado para que este relacionamento seja pleno, completo e perfeito. E por que da igreja? Porque muitas vezes, e dirias, nunca sabemos o que precisamos saber. E Deus tem ensinado pessoas, através do tempo, através da história, sobre como entender essa revelação, como compreender a sua palavra. Então, a Igreja de Deus tem o ministério de ensinar a prática das coisas que agradam a Deus, de ministrar ensinamentos
que vão provocar, nos levar a um relacionamento adequado com Deus. Porque nós, sozinhos, não temos, muitas vezes, o discernimento, o entendimento necessário. Como disse o eunuco a Felipe, ele estava diante da palavra, da verdade. E Felipe pergunta a ele, você está entendendo o que você lê? Ele diz, como posso entender se não há quem me explique? Nós que queremos relacionamento com Deus, precisamos nos relacionar com a igreja de Deus. Porque Deus deu aos membros da igreja dons espirituais. Para que fim, conforme Paulo nos escreve em 1 Coríntios 12, 13, 14, para edificação. Ou seja, a igreja promove o nosso relacionamento com Deus através do ensino da palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia, mas muitas vezes precisamos dos dons espirituais dados por Deus à igreja para compreendê-la. Precisamos da palavra, precisamos da oração, precisamos da igreja. Hebreus 10, 25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Se você, se eu, se nós queremos relacionamento com Deus, não tem como haver relacionamento sem a comunhão com a palavra, sem a comunhão com o próprio Deus através da oração, sem a comunhão com a igreja. Não tem como. Então, ler a palavra, orar, comunhão com a igreja, não é uma opção no cardápio. É uma necessidade para quem quer ter relacionamento com Deus. Efésios 4, 11 e 12 diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas, pastor, onde estão as bênçãos? As bênçãos é consequência desse relacionamento. Se estamos nos relacionando com Deus, então temos acesso às bênçãos deste Deus. É como os meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros. Eles estão em comunhão comigo, eles vêm em minha casa, logo, eles comem da minha comida. Eles usufruem das coisas que estão debaixo do meu teto. É consequência deles pertencerem à minha família e deles terem relacionamento comigo. Coisa que o vizinho, que mora do meu lado, não tem. Porque ele não tem relacionamento comigo. Mas eu tenho, além dos meus filhos, netos, nora, genros, amigos. E eu tenho um relacionamento com essas pessoas e eles também podem gozar desses privilégios. Então, as bênçãos, meus amados irmãos, são sim consequências, não objetivos. E por que eu busco o relacionamento com Deus? Porque eu sei que só Deus pode me dar o que eu preciso. E sem Deus, eu estou condenado à miséria, à destruição. Porque eu de mim mesmo não posso me autoajudar, porque eu sou limitado, imperfeito, incapaz. Eu preciso de Deus. Você precisa da palavra, você precisa da oração, você precisa da igreja, se você quer relacionamento com Deus, porque é através desses meios que a minha comunhão pode ser vivida, que o meu relacionamento pode ser prazeroso. Que Deus nos dê graça e que possamos entender que o que Deus quer
é relacionamento. Porque Deus quer nos abençoar. Mas, quando nos afastamos de Deus, nos afastamos também das bênçãos de Deus. Prova disso? Leia a história do povo judeu e você vai perceber, perto de Deus, perto da sua palavra, em comunhão, bênçãos. Mas quando se afastaram, miséria, maldição. Como diz Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Que bênção! Temos acesso a esse Deus através de Jesus Cristo. Que bênção! Temos perdão para os nossos pecados. Então, vivamos este relacionamento e usufruamos das bênçãos dele. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, porque através de Cristo podemos estar de novo na sua presença e podermos ver restaurado nas nossas vidas a bênção deste relacionamento. Ó Deus Santo, liberta-nos dos pensamentos errados e equivocados que muitas vezes foram nos ensinados, foram passados como tradição dos nossos pais, mas não nos levaram a nada a não ser a ser membro de alguma igreja ou ter alguma religião. Mas, ó Pai, precisamos e queremos mais do que isso. Queremos aquilo que Jó declarou depois da sua experiência dolorosa. Antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É isso que nós queremos, Senhor. Conhecê-lo, estar na sua presença, ó Pai, e sabemos que a tua presença, que a tua companhia é abençoadora. Por isso nos ajuda, Senhor, a reconhecermos a importância da palavra, da oração, da comunhão com o corpo de Cristo, a tua igreja. Dá-nos esta graça, Senhor, e perdoa-nos, porque muitas vezes temos o desejo do relacionamento nos lábios, mas não temos a prática que testemunha esse desejo. Liberta-nos, Senhor, de toda hipocrisia e leva-nos pelo caminho da verdade. Obrigado por nos libertar do engano e nos conduzir pelo caminho da retidão. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Se você foi abençoado com esta palavra, com esta mensagem, deixa aí o seu like. Nossa gratidão a você que faz parte, que é um inscrito no nosso canal do YouTube. Você é a razão do nosso ministério. Nossa alegria em ter você aqui junto conosco. E, se você não é um inscrito, se inscreva. Faça parte do nosso grupo. E, se você é um inscrito, divulgue o nosso canal. Nosso desejo é que Deus abençoe também outras pessoas, tá bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida.